Olá, cá estamos em mais um React, desta vez num formato ligeiramente diferente. Vamos voltar a falar sobre o guarda-redes, o goleiro, o Bento, o garoto do Atlético Paranaense. Inicialmente foi dado como sendo um dos guarda-redes, e o Benfica tem 5 ou 6 guarda-redes, eh, teoricamente e alegadamente, em observação para integrar o plantel desta temporada. Sabe-se que o garoto Bento tem um valor de mercado de 7 milhões de euros. Um, Alegadamente, o Atlético Paranaense diz que ainda não foi contactado, mas há quem diga que um enviado, ou pelo menos um representante ou um intermediário, já terá falado em números, inclusive, tendo alegadamente feito uma sondagem no valor de 9 milhões. No react que nós fizemos aqui sobre o Bento, eu já dei a minha opinião. Hoje a imprensa em Portugal volta a falar em Bento, mas aquilo que eu ouço falar do Bento é de pessoas, de comentadores que eu acho que nunca viram o Bento jogar. Bem, melhor do que eu, tenho aqui o Sidney Campos, ele é de Curitiba, é jornalista, acompanha desde sempre o Atlético Paranaense, conhece o Bento praticamente desde que ele era guri, desde os escalões de formação do Atlético Paranaense. Sidney, olá, muito obrigado por estar aí. Isto hoje é assim uma coisa feita de uns moldes diferentes, porque a internet não está a funcionar lá muito bem. Pergunto-lhe, primeiramente, primeira questão, quem é esse goleiro Bento? O Bento vem desde a base. 11 anos, disputou sub-14, sub-15, sub-17, sub-20. Foi chamado diversas vezes para defender a seleção brasileira nas categorias de base. E com a saída de Santos para o Flamengo, ele que durante algum tempo, 1 ano, 2 anos, foi banco, foi reserva do Santos no Clube Atlético Paranaense, nas competições que o Atlético disputa, Copa Libertadores da América, Copa do Brasil, Campeonato Nacional, Campeonato Regional, ele teve uma oportunidade. E, na verdade, nem mesmo a própria torcida, os aficionados do Clube Atlético Paranaense acreditavam que o Atlético teria internamente um goleiro à altura igual ou melhor que o Santos. E foi dado ao Bento a oportunidade, ele acertou algumas vezes, falhou em outras por falta de experiência, mas se firmou, principalmente nas competições internacionais, Copa Sul-Americana, na Copa Libertadores da América. É um goleiro com uma bela estatura, jovem, tem 24 anos, tem como treinador de goleiros o Carlos Pracidelli, o Carlão, que foi goleiro no passado, que jogou no Clube Atlético Paranaense, que é um fiel escudeiro de Luiz Felipe Scolari. Onde o Scolari vai, onde o Filipão vai, o Carlos Pracidelli vai junto com ele. Deixa-me eu perguntar-lhe concretamente, ponto forte do Bento. Ele, mesmo com a estatura que tem, ele é bastante alto, ele é bastante ágil. Ele, debaixo dos 3 paus, atrás, debaixo do gol, ele é um excelente goleiro. Espetacular, tem um reflexo fantástico e é um pegador de pênaltis. Nos últimos 5 pênaltis que cobraram contra ele, ele pegou 3. E classificou o Atlético contra o Botafogo, jogando lá em General Severiano, defendendo 2 pênaltis na série de 5 e tirando o Botafogo da competição da Copa do Brasil. É um goleiro com muito potencial. Tem, logicamente, algumas falhas. Já lá vamos. Portanto, ponto forte, ágil dentro dos postes, um guarda-redes com bons reflexos, um bom voador, um guarda-redes que ali nos remates à queima tem excelentes reflexos. Jovem, com 1,91 m ou 1,92 m, salvo erro. Exato. Portanto, estes são os pontos fortes. Pontos fracos. Quais são os pontos fracos do Bento? Olha, eu não chegaria a dizer ponto fraco. Ele precisa evoluir. E ele tem um belo treinador de goleiros. Dentro da pequena área
ele sai muito bem. Nas bolas que ficam entre a risca da pequena área e a marca do pênalti, onde o goleiro tem que sair de maneira decisiva, às vezes ele ainda vacila. Mas ele tem porte físico para trombar com os centroavantes, com os avantes adversários e dividir. Às vezes, na ânsia de tirar, acaba trombando com o zagueiro do próprio time, o chamado fogo amigo. Então, esse é um ponto que ele precisa evoluir. E outro ponto que ele precisa evoluir também, aliás, quando o Filipão foi apresentado ao Clube Atlético Paranaense como técnico e trouxe junto o Carlos Pracidelli, que é meu amigo de muito tempo, Filipão também, vi jogando futebol, eu falei ao Carlos, Carlos, você vai ter alguns problemas ao assumir como treinador de goleiros, de guarda-redes, como dizem em Portugal, no Atlético, porque eles têm deficiências em jogar com os pés. Santos era assim, e o Bento, que tinha visto até então poucas vezes jogar, só na base, também Ele vai ter que evoluir nessa vai perspectiva. ter que evoluir. Ou seja, ponto forte, debaixo dos paus, como dizem no Brasil, o Bento é um guarda-redes ou um goleiro rápido, ágil, Fantástico. com grandes reflexos. Não me parece que seja muito seguro de mãos, como a gente dizia, de ter boas mãos e agarrar, mas ainda assim, dentro dos postes, ele é um excelente goleiro. Pontos fracos, os cruzamentos e a jogar com os pés. Não, eu só discordo, lógico, nós somos. Aí em Portugal vocês vivem numa democracia, aqui no Brasil, no momento, não. É, o, o, o Bento, ele no jogo contra o Internacional, em que o Atlético foi ao Beira-Rio e ganhou de 2-0, o segundo gol do Atlético foi uma ligação direta com os pés do Bento, fez uma assistência direta, né, dentro da área adversária para que o jogador do Atlético marcasse o segundo gol. Ele acertou. Lá no fundo, sinceramente, Sidney, o Bento ainda não é goleiro para chegar a um time que quer disputar as Champions e quer chegar às finais das Champions. Não é um goleiro ainda feito para isso, ou acha que é, mas que ainda tem que evoluir porque joga mal com os pés, de vez em quando acerta, e que nos cruzamentos a gente sabe como é que é? Olha, há uma diferença muito grande com o futebol europeu, com a Champions League e a Copa Libertadores da América. A Copa Libertadores da América é um futebol força, é um futebol de muito vigor, de muita pancada. Exige muito dos jogadores e também dos goleiros, por isso ele se destacou. Ele fez um jogo ano passado contra o River Plate, jogando lá no Estádio Monumental, em Buenos Aires, em que pegou tudo. E que no dia seguinte os jornais argentinos destacaram e colocaram na primeira capa Bento. Naquele jogo, o Santos tinha tomado o terceiro cartão amarelo, não pôde jogar, e havia uma preocupação por parte da torcida do Atlético se Bento daria conta do recado, e ele deu. Ele foi a maior figura em campo, enaltecido pela imprensa brasileira e pela imprensa argentina, que é extremamente exigente. Hoje, a torcida do Atlético está contente, muito contente com o Bento, dentro daquilo que disputa o Atlético, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América, Campeonato Nacional, onde o Atlético disputa para entrar na Libertadores cada ano, como as equipes aí em Portugal e nos demais países da Europa entram para disputar a Champions League. Quando não conseguem, vão para uma Copa Sul-Americana, que aí tem um outro nome na Aqui Europa, é a mas Liga Europa. é a Liga Europa. Mas para o Atlético ele serve no momento. Vamos ao concreto. Para a Champions ainda é curto. Ele precisa evoluir um pouco mais pela exigência do futebol europeu, mas nada impede dele chegar aí, dar conta do recado como ele deu aqui na Copa Libertadores da América. Ah, O valor de mercado do Bento são 7 milhões. Eu tenho a informação, não sei se é verdade ou se é falso, que teria havido um intermediário que teria sondado o Atlético por um valor de 9 milhões e que o Atlético teria dito que não, no mínimo aceitava começar a negociar a partir dos 10 milhões de euros. 10 milhões de euros, não são 10 milhões de reais. A minha questão é esta: se é verdade, se o amigo sabe se houve ou não esta sondagem por parte de um intermediário alegadamente ligado ao Benfica, que teria avançado com a verba dos 9 milhões para início de conversa e que o Atlético Paranaense disse que não. E depois, é verdade que ele tem uma cláusula rescisória no valor de 60 milhões de euros?
Esse último detalhe é o que se comenta, 60 milhões de euros na cláusula rescisória. O Atlético é um clube extremamente fechado. E eu posso te falar a respeito do Atlético, porque de 2016 até dezembro de 2019 eu comandei a rádio do Clube Atlético Paranaense, a Rádio CAPS, que hoje está num outro sistema. E por isso eu estou aqui de volta na Rádio Brasil. E você não consegue, mesmo dentro do Atlético, filtrar as notícias. O Atlético tem um sistema de que as notícias só são válidas e confirmadas quando são postadas no site oficial do Atlético. Eu, inclusive, criei alguns problemas quando lá estava, porque eu sempre brincava e dizia que eu era o último a dar as primeiras, não o primeiro a dar as últimas, entendeu? Porque eu era bloqueado, eu não podia, eu sabia do fato, não podia noticiar, porque não era oficial. O Atlético não se abre. Houve um pronunciamento do diretor do Atlético dizendo que até o momento ele não foi procurado. Hoje, pela manhã, eu tomei conhecimento, através dos meus informantes, os meus perdigueiros, que mais de 5 empresários da Europa tentaram contactar com o Atlético em nome do Benfica. Eu não sei se o Benfica passa procuração para tanta gente assim, mas muitos pais da criança aparecem nesse momento. Cada um quer tirar proveito. E tirar proveito num negócio em que o Benfica procura um goleiro e o Atlético tem um goleiro que chama a atenção do Brasil, da América do Sul e está chamando a atenção do mundo, é um bom negócio para os aproveitadores. Eu não sei como é que o Benfica age nesse momento. O Atlético costuma fazer ligação direta, clube a clube, evitando o intermediário. É difícil o Atlético diminuir 10 vezes o valor, né? Ou 8 vezes, 6 vezes o valor da multa estipulada. Mas o Atlético ainda não se pronunciou. E tampouco disse, houve realmente um contato de alguém oficialmente através do Benfica e tudo mais. O que eu fiquei sabendo no último jogo agora entre Atlético e América Mineiro, que aconteceu no Mineirão, que um olheiro do Arsenal da Inglaterra estava no Mineirão e foi lá ver o time do Atlético. Especularam que ele foi verificar de perto o Vitor Roque, para tentar atravessar o negócio com o Barcelona. Se bem que o jogador prefere jogar na Espanha, em Barcelona, até por questões de idioma, que ele não domina o inglês e o espanhol, ele dá uma enrolada. Sobre o Atlético Paranaense e o futebol brasileiro podemos falar noutra ocasião. Estamos falando do Bento. Do Bento. E muito honestamente, eu acho que o Bento ainda não é goleiro para o Benfica, mais a mais se o Benfica quer um goleiro para efetivamente, e que seja diferente do que já tem, e que seja um upgrade, e que seja um goleiro que possa ser efetivamente alternativa. Porque se for um goleiro só para estar no banco de reservas, então para isso servem os garotos da base que o Benfica lá tem, que, por exemplo, o Samuel Soares joga muito melhor que o Bento com os pés e sai muito melhor ao cruzamento que o Bento com os pés, e 10 milhões de euros não custa o Samuel Soares nem em 10 anos de salários. Portanto, eu acho que se é para comprar é alguém que venha fazer a diferença. E nesta altura do campeonato, para ter um goleiro que para tudo em remates de fora, em remates ali à queima, portanto, que seja um goleiro que pare isso tudo como o Bento para, mas o Vlaco Dimos também os para. Disse o Benfica quer um goleiro de novo, um outro goleiro, uma concorrência como deve ser, quer um goleiro então que não, que também que pare os remates de fora, mas que tenha outras capacidades que o Vlaco Dimos não tem e que o Bento também não tem, porque times grandes não têm tempo em certas posições do terreno de jogadores para esperar. Por isso, times como o Benfica emprestam os jogadores, como exemplos, o Florentino que este ano foi titular indiscutível como camisa 6 do Benfica, andou 2 ou 3 anos emprestado, desde os 19 até aos 22, uma coisa assim, andou emprestado noutros times. Como outros jogadores do Benfica aconteceram a mesma coisa. E quem diz o Benfica diz o próprio Atlético Paranaense, que também emprestou jogadores
por certo, para outros times mais pequenos para se desenvolverem. Agora, numa posição concreta como é a de guarda-redes, em que nós sabemos que o goleiro reserva, se calhar faz 5, 6, 7 jogos, 8 jogos por época, numa época que tem 60 jogos. Já um lateral reserva pode não fazer jogos completos, mas joga mais vezes. A gente sabe que os goleiros jogam menos, os que são reservas então, e o Sidney, já conversámos sobre isso, há goleiros que fazem quase uma vida inteira como goleiros de reserva e que chegam ao fim de 10, 11 anos que têm menos jogos disputados do que se calhar goleiros têm numa época ou numa época e meia, porque é uma posição diferente, não é? Mas pronto. Na verdade, o Benfica sabe da sua necessidade. E o Atlético está bem servido com o goleiro que tem, que é o Bento. Oficialmente, o Atlético ainda não... O Atlético não disse, eu estou vendendo o Bento. Ou fui procurado por alguém para comprar o Bento. O Atlético não falou isso aí através da sua comunicação e muito menos do seu conselho gestor hoje, que é formado por 4 diretores, já que Mário Celso Petralha vem enfrentando problema de saúde e pediu o seu afastamento. É o responsável por toda essa grandeza que tem o Atlético, o estádio, a conquista de títulos, o time mais copeiro do sul do Brasil hoje, ultrapassando o Grêmio Internacional, se chama Clube Atlético Paranaense. O Atlético não veio a público dizer oficialmente que está vendendo o Bento, que está vendendo o Vitor Roque, e só vai dar essa notícia quando realmente o fato estiver consumado e concretizado. Volto a frisar, para as necessidades do Atlético, está muito bem servido de goleiro. E olhando para trás, olhando para o banco, vem aí um Mikael, que vai ser titular desse time do Atlético Paranaense. O futuro nos dirá, se permanecer no Atlético, pode escrever, Bento estará na próxima Copa do Mundo. Não digo como titular, mas convocado. Pelo que ele vai jogando, pelo que ele está jogando hoje no Brasil e evoluindo. Aposto com o meu amigo em como o Bento, na próxima Copa, o Bento não vai ser dos goleiros escalados para a seleção do Brasil, porque Alisson Becker e Ederson ainda vão jogar à vontade mais 2 Copas. Eu não acredito, já passaram dos 35. Não, O goleiro vai até os 40. 35. Não. O goleiro que era do Benfica, que está no Manchester City, o Ederson, tem 28 ou coisa assim. Vai jogar muito tempo. E o Alisson Becker tem 29 ou 30. Portanto, ainda fazem mais 6 anos, portanto, fazem mais 2. Quando eu falo em Copa do Mundo, eu falo está entre os 3 convocados, já que o Everton talvez jogue apenas mais uma. Vou-lhe já dizer, esse é que foi o grande goleiro formado no Atlético Paranaense. E vou-lhe já dizer outra. Não vem e já tem 36 anos, ou o que é, mas o Everton eu gostava de ver no Benfica. Este Bento de hoje eu não gostava, mas pronto. Mas não sou eu que os contrato, não sou eu, não tenho nada a ver. Sidney, um abraço, obrigado e estamos juntos, não é? Grande abraço, meu caro José Carlos Soares, muito obrigado pela parceria da RND, é um sucesso aqui no Brasil, principalmente a gente sente aqui a força nos números quando são transmitidos os jogos do Benfica. Como tem torcedor do Benfica no Brasil, principalmente em São Paulo. Quando você transmite jogos do Benfica, o direcionamento da Rádio Brasil vai obrigatoriamente para São Paulo. É a grande força. Eu diria que o Benfica está para Portugal, assim como o Flamengo está para o Brasil. Foi um prazer participar com você, José Carlos Soares.